Olá, bem-vindo ao canal. O que realmente tem a ver Atenas com Jerusalém? Essa é uma frase de Tertuliano. A pergunta que ele está fazendo é qual a relação do cristianismo com a filosofia grega? Por que da influência do helenismo, da cultura grega, em face ao cristianismo? Esse é o tema do vídeo de hoje. E nós veremos que esta influência do helenismo ela perdura até os dias atuais, em pontos centrais da doutrina cristã. Quando eu leio o segundo volume desta belíssima coleção da Patrística, pela editora Paulus, eu encontro aqui os documentos referentes aos pais apologistas. Esses pais apologistas, eles tinham, na verdade, um detalhe comum. Todos eles não eram de origem judaica. Eles eram de origem grega, da cultura grega. Todos eles tinham a filosofia grega como o mais importante fato do conhecimento humano até então. Mas nesse momento, no segundo século, quando Justino Mártir viveu, quando Atenágoras de Atenas viveu, quando Teófilo de Antioquia, quando Taciano, o sírio, viveram, a igreja era uma igreja perseguida, mal compreendida. Então estes homens muito versados na filosofia grega, eles escrevem suas obras para defender os cristãos, para defender o cristianismo e para apresentar o cristianismo como a mais alta expressão da filosofia. Ou seja, estes homens trouxeram e de alguma forma qualificaram as ideias da teologia, da filosofia grega dentro do cristianismo. Eu tenho aqui também um ótimo livro, História da Teologia Cristã, desse autor norte-americano Roger Wolson. E quando ele trata dos apologistas, ou seja, desses pais apologistas, e faz uma apreciação da obra de cada um, ele, num determinado ponto, ele abre um tópico que tem o título O Legado Ambíguo dos Apologistas. E é justamente aqui que ele faz uma análise e ele cita alguns autores e filósofos, escritores importantes para o cristianismo. Num determinado ponto, então, ele diz assim: o uso da filosofia grega pelos apologistas tem sido calorosamente debatido entre os cristãos. O pensador cristão francês do século XVII, Blaise Pascal, declarou: o Deus dos filósofos não é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Um influente historiador eclesiástico protestante, Adolf Harnack, chamou-a de helenização do cristianismo e traçou seu curso desde os apologistas até os pais posteriores da igreja. Então a pergunta de Tertuliano, que foi contemporâneo desses pais apologistas, era o seguinte: o que a filosofia, o que o helenismo tem a ver com o cristianismo? O fato é que a filosofia grega, a cultura grega, o helenismo, ele entra dentro da igreja cristã. E nós vamos ver hoje uma doutrina, uma explicação da vida que na verdade não é cristã, mas é fruto dessa helenização do cristianismo. Esses autores escreveram obras belíssimas, não há dúvida. Eles muito contribuíram para que os pagãos pudessem entender o cristianismo, inclusive na figura da explicação de Deus e no combate àquelas superstições, aquele mal entendido que havia dos pagãos para com os cristãos. A acusação de ateísmo, a acusação de que os cristãos praticavam atos obscenos, de casamentos incestuosos, tudo com base em más interpretações da doutrina cristã. Mas há alguns pontos em que nós podemos perceber que essa influência, esse fato que eles trouxeram, porque era deles, eles se converteram já adultos ao cristianismo. Então, quando eles trazem a filosofia para dentro do cristianismo,
eles vão nos trazer uma questão importante. Veja bem, no Velho Testamento e também no Novo, mas no Velho Testamento, em momento algum, se imagina uma alma separada de um corpo. Quando Deus cria o homem, a Bíblia apresenta a equação do que é a vida humana. Eu leio lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, o seguinte: Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe assoprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então eu tenho aqui o que é o homem. O homem é o pó da terra, mais o fôlego da vida, e isso é uma alma vivente, ou seja, o homem é uma alma vivente. Mas esse conceito de uma alma imortal, fora do corpo, ele é tão arraigado na atualidade, inclusive, que o ser humano tem uma certa dificuldade em compreender o que diz a Bíblia a respeito desse assunto. A influência da cultura grega naquele tempo dos romanos e dentro do judaísmo, porque um judeu muito importante chamado Filo, ele fez inclusive uma adaptação do judaísmo para o helenismo. Ele traz o helenismo para dentro do judaísmo e não foi diferente com o cristianismo. Por exemplo, o cristianismo enfrentou alguns problemas com o gnosticismo. E o que vinha a ser o gnosticismo? Na verdade, a grande dificuldade era essa concepção que Platão, que foi um filósofo grego, teve de que um ser humano ele tem a parte material, que é o corpo que nós vemos, e uma parte que seria a alma imortal, que na verdade é aquilo que reside no mundo das ideias, que é o que interessa. O gnosticismo, tomando por base essas ideias de Platão, acaba desmerecendo por completo o corpo do ser humano, a matéria, a tal ponto que os gnósticos fizeram uma separação entre o Velho e o Novo Testamento com dois deuses. O Deus do Velho Testamento, Javé, que foi um péssimo Deus que criou a matéria, que é ruim, a matéria não é boa, a matéria é má, e o Deus no Novo Testamento, que é o Pai de Jesus Cristo. Então, diante disso aí, nós temos uma corrente dentro do cristianismo chamada docetismo, e os docetistas, eles criam e pregavam que Jesus Cristo, na verdade, nem corpo material teve. Jesus Cristo era, na verdade, uma espécie de fantasma, porque ele não tinha um corpo material. E mais, eles negaram o próprio sacrifício de Jesus, dizendo que Deus não poderia morrer. Então, toda essa ideia de alma e corpo já vinha causando um prejuízo à igreja e causa até hoje. Um prejuízo que redundou na aceitação de muitos cristãos do gnosticismo cristão e do docetismo. Justus Gonzalez, que é na verdade talvez o grande historiador da igreja no mundo protestante, nessa obra Uma História do Pensamento Cristão, ele nos informa, quando está tratando dos apologistas gregos, como ele chama, e ele está falando aqui de Justino Mártir, ele traz uma informação importante para esse vídeo. Ele diz o seguinte: por outro lado, a doutrina de uma vida após a morte também era alvo de zombaria por parte dos pagãos. Em face de tais zombarias, alguns cristãos procuraram apoio na doutrina platônica da imortalidade. Isto deu ao cristianismo uma certa aparência intelectual, mas levou a confundir a doutrina grega da imortalidade da alma com a doutrina cristã da ressurreição dos mortos. Justo Gonzalez, então, fazendo uma radiografia desta situação da época, a influência do gnosticismo, o docetismo e esses pais apologistas, ou os apologistas gregos, como ele chama, ele nos informa que essa ideia de separação entre alma e corpo, na verdade, aparece claramente dentro da igreja com os apologistas gregos, que são esses que eu citei e alguns outros, os principais, Justino, Atenágoras, e esses que eu estou analisando aqui. Então, nós
devemos fazer uma análise agora do que é que podemos encontrar, especialmente no Velho Testamento, que era a Bíblia dos cristãos, não havia ainda o cânon do Novo Testamento, e sobre o que é dito ali em relação à alma e o corpo, divisão, dicotomia da cabeça do Platão da filosofia grega. Eu tenho aqui em minhas mãos também o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. Esse dicionário no Brasil é uma edição da editora Vida Nova, portanto é uma obra isenta para tratar de assunto como esse da alma e do corpo, desta relação que tanto se fala hoje. No verbete alma, eu vou apenas ler pequenos trechos, é muito bom, muito completo e eu recomendo esta obra. Ele vai dizendo aqui sobre as palavras que são traduzidas como alma no Velho Testamento. E ele faz uma conclusão importante. Ele diz o seguinte: uma indicação clara de quão infamiliar ao Antigo Testamento é o conceito de uma alma separada do corpo, ou de uma alma que se separa do corpo na morte, é o fato de que se pode falar de um morto como sendo a alma de tal pessoa, querendo dizer com esta frase a pessoa morta na sua corporalidade. E ele cita aqui, nesse momento, Números, capítulo 6, versículo 6. No verbete desta coleção, há outros pontos interessantes. Quando ele fala, por exemplo, de Filo, que introduziu essa mesma cultura grega dentro do judaísmo, mas ele discorre com muita propriedade sobre Platão e a relação dele com a alma. Ele diz o seguinte: Platão nos oferece a ideia de que a alma pode ser privada do seu corpo, que não entra plenamente em gozo da sua existência própria antes de ser separada do corpo, e que é imortal. Então Platão pregava essa imortalidade. Então nós temos que ver duas coisas aqui. A dicotomia, o ser humano tem uma alma separada do corpo. Nós vimos lá em Gênesis, que eu li há pouco, o versículo, que o ser humano é pó da terra, com o fôlego da vida, que é a respiração, e isso é uma alma vivente. Então, o pó da terra com o fôlego da vida, que seria o corpo, não é separado da alma vivente, ele é a alma vivente. E Platão, na sua filosofia, é que começa essa história. É lógico que ele teve influência dos persas, talvez do zoroastrismo, mas de qualquer maneira, para chegar no cristianismo, foi Platão que trouxe isso. Argumenta pela necessidade da imortalidade da alma, tomando por base o fato de que o decurso de uma vida é período breve demais para a luta moral do homem. Então nós vemos aqui que essa ideia de que eu tenho um corpo, você está me vendo, o meu corpo, mas que eu tenho uma alma e que essa alma é imortal e que um dia ela vai sair do meu corpo na minha morte, essa ideia é do helenismo, da cultura grega, da filosofia grega, da cabeça do Platão, e não uma ideia dos judeus no Velho Testamento, ou seja, não é uma ideia da palavra de Deus. Contrariando a ideia platônica de que a alma é imortal, eu leio lá em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 4, o seguinte: eis que todas as almas são minhas. Almas aqui no sentido de pessoas, de seres humanos. Todos os seres humanos são meus. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. E aí a Bíblia faz uma afirmativa categórica: a alma que pecar, essa morrerá. Diante disso, a pergunta é: existe uma alma imortal? A palavra de Deus diz não. Eu posso aceitar essa doutrina que está ali sedimentada nos apologistas gregos,
Justino Mártir, Atenágora de Atenas e outros, eu posso aceitar isso como válido? Não. Isso entrou dentro da igreja e até hoje a igreja, os cristãos creem nisso? Sim. E isso é uma das fatalidades ocorridas no princípio na história da igreja cristã. Quando Justino Mártir escreve uma das suas apologias, ele está procurando defender o cristianismo do ridículo que os pagãos entendiam que era a ideia da ressurreição. Mas percebam, o que o cristianismo no Velho e no Novo Testamento afirmam é que há uma ressurreição do ser humano e não uma reencarnação e muito menos uma alma imortal, porque a alma que pecar, essa morrerá. O ensinamento bíblico é de que na volta de Jesus, os corpos, as pessoas, as almas viventes ressuscitarão. E essa é a nossa grande oportunidade de não aceitarmos doutrinas platônicas, a imortalidade da alma, a reencarnação, que eram ideias de Platão. Então, quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, ele diz assim: não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, na volta de Jesus, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Ou seja, nenhum morto, nenhuma alma morta, nenhum ser humano morto foi para o céu ou está muito menos no inferno antes que nós nos encontremos com o Senhor no dia da sua volta. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos ressuscitados, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Nós vimos aqui então hoje de onde vem essa ideia de uma alma imortal separada do corpo. Nós vimos também o que a Bíblia diz sobre isso, especialmente ficamos sabendo de que nós iremos todos juntos, mortos ressuscitados e vivos transformados, para habitar com o Senhor pela eternidade no dia da volta de Jesus. Eu te convido a continuar estudando sobre esse tema. Um abraço, curte aí o vídeo e compartilha com os amigos, sem deixar de fazer um apelo. Se inscreva no canal. Até o próximo.